falar, ele vai começar dia 25/8 e vai até o dia 28. São os 4 dias, um seguido do outro, não vai ser uma vez por semana. E vai ser das 7 às 21 horas, tá? Vai se chamar Vozes e Mulheres, uma introdução das obras do legado de Conceição Evaristo. Vai ser um curso incrível e é apenas R$ 50, um valor simbólico, com a professora Evelyn. Então, aqui embaixo, né, ou vocês podem falar comigo, eu passo o contato da Evelyn, se vocês estiverem lá no grupo da Analética, falem com ela também, e aqui tem o contato dela, mas depois eu mando para vocês a arte bonitinha para vocês fazerem parte desse curso. Vai ter certificado, também ela vai enviar uma ementa muito legal em PDF, o que ela for utilizar, ela também vai enviar para vocês, tá? Então vai ser bem bacana. Também vai ser pelo Google Meet. Eu só não sei se a gente vai conseguir gravar, mas eu acredito que sim. Porque eu não ia gravar, deixa eu parar de compartilhar aqui, porque eu não tenho programa específico. Eu até vou te perguntar depois, Thiago, qual programa que você usa. Porque no Google Meet pago vai direto, né? Mas tem alguns que eles pedem, acho que é um Dropbox, alguma coisa assim. E aí é a sorte que o professor Thiago vai conseguir gravar. Então é isso. Deixa eu ver se tem mais algum recadinho para dar. Eu acredito que não. Esse é o próximo curso. Então, vai ser 4 aulas do professor Tiago, vai continuar sendo às terças-feiras, das 7h30 às 9h30 da noite, depois ele vai disponibilizar as aulas gravadas, o material ele já disponibilizou, eu coloquei o link lá no grupo do WhatsApp na descrição, e é isso. E aí o professor está no grupo do WhatsApp também, então qualquer dúvida, eu já estou abrindo a voz para o Tiago, pode chamar ele, que ele vai estar à disposição aí para todo mundo. Então é isso, boa aula pra gente. Thiago, é com você. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. Obrigado, né? Obrigado aí a presença, né? Esse tema, eu acho que a primeira estranhamento todo mundo tem quando vê assim e fala, peraí, Descartes e música, né? A gente, quando ouve se a pessoa não pensar, sei lá, quando ouve Descartes e mexer no lixo, descartar alguma coisa assim, vai pensar em outros temas, mas não vai pensar em música, vai pensar em razão, né? Então, vou colocar aqui uma apresentaçãozinha aqui. Tá certo. Então, esse título, só para apresentar, né, é o título da minha dissertação de mestrado, onde eu peguei onde eu trabalhei esse texto, que é o compêndio de música, né, se a gente traduzir para o português, que o Descartes escreveu na sua juventude, né, os 24 anos, mais ou menos. Ah, então, né, só para me apresentar também, é, eu trabalho tô tanto na música quanto na filosofia, aquele lugar que você não tá meio lugar nenhum, né? Dou aula de música, fiz graduação em filosofia, né? Depois fui fazer o mestrado no Instituto de Artes da Unesp. Comecei mexer com esse tema na graduação, mas por aqui foi mais tranquilo dar continuidade dele no Instituto de Música, no caso, né? E agora estou fazendo doutorado sobre esse mesmo tema, né? Espero conseguir terminar, né? Mas, vamos lá. Antes de entrar, queria comentar um pouquinho. Vamos lá. Os temas que a gente vai trabalhar, né? Hoje eu vou fazer uma. Vocês já vão entender por que está reapresentando Descartes aqui, né? O que significa, e a gente vai conversar um pouco sobre a música enquanto um problema filosófico. Esses são os dois temas que a gente vai tratar hoje. Na aula que vem, a gente vai analisar um pouco o contexto filosófico e musical da época dele. Por quê? Como todo autor, ele está dialogando com o seu tempo, correto?
quando vai falar sobre música, também ele está lidando com questões musicais do seu tempo. Nós podemos ler e trazer para o nosso e refletir outros tipos de repertório, mas é importante entender o momento em que ele estava, tudo bem? Inclusive, como eu daqui a pouco mostrar, essa é uma obra bem de juventude também dele, não é uma obra... É a obra do René, não é? Eu brinco, ainda ele era o René, não era o René Descartes, né? E a gente vai entender um pouquinho o contexto do que ele aprendeu no colégio jesuíta, tanto de La Flèche, tanto sobre filosofia em geral, mas também sobre música. E o contato com Bickman, que daqui a pouco vocês vão entender, depois vai entender quem que é esse Isaac Bickman, né? Na terceira aula, a gente vai pegar aquele texto que mandou, inclusive, no WhatsApp, né? Que é uma tradução que eu fiz. A gente vai ler, analisar e discutir bastante o texto e contextualizar ele com algumas partes do Regras para a Direção do Espírito, que é um outro texto. Se concentra mais... Nessa terceira aula, eu recomendo vocês se concentrar mais na leitura do texto que eu mandei mesmo. As comparações deixa que a gente faz junto, tá? Pra gente conversar, né? E na quarta aula vai dar vamos dar um arremate, eu vou mostrar algumas fontes, como algumas ideias que aparecem ali têm origem em outros textos sobre música, a questão dos afetos, como é uma coisa que aparece logo no início da obra de Descartes, logo nesse primeiro texto, né? A gente faz um fechamento. Se vocês quiserem interagir, fazer algum comentário, só a cena que faz, não precisa, né? Não precisa ficar só eu expondo a aula toda, tá? Gente, é legal, uma troca é sempre bem-vinda, né? Então, primeiro, queria reapresentar o Descartes. Por quê? Eu falo por reapresentar. Quem fez o curso de filosofia ou alguma coisa relacionada a humanas, normalmente o discurso do método é o primeiro livro que a gente lê. É muito comum isso. Seja em pedagogia que isso acontece, como introdução à filosofia, muita gente recomenda o livro Discurso do Método. Então, aí a gente tem uma primeira impressão do autor. Aí, independente da área que você está, às vezes até na área de exatas, porque ele tem contribuições para a história da ciência, por exemplo, a gente vê uma série de pessoas colocando em dúvida alguns aspectos do que ele escreveu, colocando em dúvida algumas ideias, questionando. Se a gente pegar estritamente na filosofia, a gente pode dizer que todo filósofo depois do Descartes ou concordou com ele num ponto, ou discordou com ele num ponto, ou discordou com ele em tudo, né? Difícil, até mesmo em termos de filosofia contemporânea, dificilmente... pegar no século XX, o Heidegger vai parar para discutir o Descartes em algum texto, sei lá, Adorno vai parar para discutir em algum momento. Então, são tantas leituras diferentes que às vezes a gente perde o próprio autor. Quer dizer, porque existem os textos que o autor escreveu, existe a maneira como seus contemporâneos apreenderam esse texto e produziram em cima deles. Tem a maneira como algumas ideias entraram no senso comum. Às vezes um outro autor pode querer criticar o senso comum e há um elemento do nosso senso comum, e ao verificar que esse elemento pode ter origem na obra de Descartes, vai fazer essa crítica, mas a crítica acaba não sendo exatamente ao Descartes, mas ao senso comum. Então, certos autores acabam ficando tão grandes que às vezes a gente se perde, mesmo e projetando sobre o autor uma série de coisas que não consta nele. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Vamos lá. Só para dar um exemplo, eu gostaria que vocês olhassem essa capa aqui. Esse é o livro. O conteúdo do livro é muito interessante, né? Descartes e a França, História de uma Paixão Nacional. Se o livro fosse publicado em português com esse texto, você imagina um documentário meio ruim, né? Aqueles documentários do History Channel, né? Parece. Mas em francês falar paixão nacional não é uma coisa tão forte, né? Entre eles. Mas olha que interessante. Vamos analisar a capa aqui. Depois eu vou comentar um pouquinho dele. Você tem a Marceli aqui, né? Que é aquela figura da Revolução Francesa, o símbolo da Revolução Francesa, junto com o discurso do método, né?
Quer dizer, um título do livro falando Descartes e a França, história de uma paixão nacional. Você está misturando Revolução Francesa com Descartes. Só isso já mostra que o Descartes, no caso da França especificamente, é mais que um autor, virou um símbolo nacional da França, né? O conteúdo do livro, que é bem interessante, é de um historiador, ele vai analisando as diversas interpretações de Descartes, desde que ele estava vivo até os dias de hoje. Então vai passando as leituras do século XVII, seus contemporâneos, século XVIII, o momento que ele entrou para o Index Prohibitorium da Igreja Católica, das apreensões na Revolução Francesa, na Segunda Guerra Mundial, partidos franceses quase nazistas usando Descartes, partidos comunistas usando Descartes, partidos mais de centro também apreendendo Descartes, né? Ele vai mostrar diversas apreensões que foram feitas dele ao longo da história. É um livro muito interessante. Mas eu coloquei aqui a capa para a gente ver como que ele, só para destacar isso, como ele é um autor sujeito a projeções. Inclusive, porque quando a gente começa a ler, ele sempre mistura a história dele, nos textos mais famosos, né? A história dele com a história do pensamento dele. Então você sempre fica em dúvida. Você tá me enrolando aqui, falando que pensar isso desde a juventude, não tá, né? Sempre fica essa questão. Algumas ideias gerais que a gente pode falar sobre ele nessa apresentação. É o filósofo do cogito, pai da filosofia moderna ou do racionalismo moderno. Quer dizer, aquele filósofo que colocou o mundo em dúvida, usou a dúvida de uma maneira metódica e hiperbólica, quer dizer, exagerada, colocou tudo em dúvida até o momento que falou: peraí, se estou usando o meu pensamento para colocar toda a realidade em dúvida, eu não consigo, enquanto eu faço isso, eu não consigo duvidar que eu sou alguma coisa que pensa. Esse é o chamado cogito cartesiano, né? Então ficou conhecido com essa preocupação com o método, onde você tem essa virada. Não basta se preocupar em buscar a verdade, eu tenho que preocupar em como buscar a verdade. No método, né? A gente está acostumado a ouvir falar dessa ênfase, essa ideia de um olhar matemático sobre o mundo, né? Daria essa ideia de tentar usar o raciocínio matemático para entender o mundo. Essa ideia também é bastante divulgada, né? Em torno de Descartes. A ideia de um mecanicismo cartesiano, quer dizer, vamos entender o universo, as coisas materiais, como o universo como se fosse uma máquina com suas engrenagens, né? Tem esses termos muito comuns. Na escola, quantos de nós aqui não sofreu com o plano cartesiano nas aulas de matemática e nas aulas de física, né? Assim, a outra coisa, a primeira coisa quando a gente ouve Descartes é metafísica, né? O discurso do método, meditações metafísicas, a dualidade substancial do homem, o homem é ao mesmo tempo um corpo e uma alma, né? Uma racionalidade das paixões. Um filósofo que buscou racionalizar o funcionamento das paixões, que separou a filosofia da teologia. Bem, todas essas ideias são boas leituras do autor, ele fez essas contribuições, mas a gente tem que sempre começar a pensar, a tomar o cuidado. Por exemplo, a dualidade substancial do homem. Ele realmente defendeu isso na obra como um todo ou foi num momento específico? Quais problemas que ele estava lidando para propor essa divisão? Se em outros momentos ele vai exaltar a união. Um exemplo, o que é esse olhar matemático do mundo? É uma coisa meio pitagórica? É uma coisa... Então, muitas vezes, esse é um cuidado que diversos filósofos passam, mas o Descartes me parece um caso mais forte. A gente tem que tomar muito cuidado com essas projeções que a gente faz com o autor, mesmo quando está lendo o texto. Porque se eu estiver lendo um texto
esperando que o texto me fale alguma coisa, né? Se eu tiver com expectativa, eu dou um jeito ali, né? Claro, não precisa exagerar que nem o pessoal faz no, sei lá, que nem político faz na hora de rasgar a Constituição, né? Mas assim, se você quiser desse exercício de ler texto de filosofia, a gente tem, às vezes, tem esse cuidado. Peraí, eu tenho que entender o texto, entender como o autor argumenta, aí sim eu faço uma crítica, concordo, discordo, por isso, por aquilo, mas sempre tem que tomar um cuidado com esse primeiro momento, com essa projeção de expectativas do leitor, de ideias que a gente ouviu falar sobre o autor, né, em cima dele, tudo bem? Se alguém quiser comentar, tiver alguma dúvida, alguma coisa, aqui foi só para passar algumas ideias gerais que normalmente vem à cabeça quando falam Descartes. Só que ele tem diversas temáticas. Olhando aqui, esse slide não ficou tão claro, né? Mas desculpa. Ele tem outras temáticas também, né? Um dos seus projetos era o quê? Pensar a física através da matemática. Se a gente lembrar do nosso ensino médio, né? Todo mundo. Se você sofre com matemática, você sofre com física. Normalmente é assim, né? Você, existe uma unidade ali, né? Quase que um princípio de identidade do sofrimento, né? Quando a gente está. Mas a gente esquece que esse foi um desafio que tem lá desde o Renascimento de tentar pensar a física através da matemática. O Descartes trouxe contribuições a esse tema. Tudo bem? Porque a matemática não era para pensar objetos sensíveis diretamente. Tinha um pouquinho disso, mas para pensar física, principalmente movimento, foi todo um trabalho, né? A gente nos conta a lorota que caiu a maçã na cabeça do Newton, mas a gente esquece que tem todo um processo para chegar até isso. Não que não possa ter caído a maçã na cabeça dele, né? Mas não que caiu a cabeça e ele saiu escrevendo o livro, assim. Ou uma coisa que é muitas vezes esquecida, Descartes, ele, dentro de toda essa crítica do método, da necessidade do método, perpassa uma ideia muito interessante, que é criticar a separação entre teoria e prática. A gente escuta isso, espera aí, mas o Descartes é um cara da razão, mas aí a gente tem que olhar aquele contexto. O contexto anterior de Descartes, a prática é uma coisa. O teórico, né? Inclusive o teórico tem, digamos, uma estatura, um reconhecimento muito diferente. Para ele, a maneira como se trabalhava o conhecimento na época que gerava essa divisão e esses problemas. Então, é um aspecto que a gente esquece. Parte da busca do método está exatamente em que o prático possa teorizar e vice-versa. Tudo bem? Quando a gente lembra de algumas outras temáticas. Essa frase, né? O bom senso é a coisa que no mundo está mais bem distribuída. Quando a gente lê essa frase no meio de pandemia, no meio de gente não querendo se vacinar, a gente fica meio, meio assim, como assim, né? Mas para Descartes, ele é um dos autores em que ele confia na racionalidade. O problema não é que as pessoas o problema é que as pessoas não são ensinadas a usar o próprio raciocínio. Esse é um problema que Descartes colocou de maneira muito clara na sua época. Imagina, no século ali, 1600 e pouco, você publicar textos filosóficos em francês. Pra gente hoje, o francês, sei lá, uma língua chique, de gente que come queijo, sei lá, usa boina e cachecol, né, qualquer estereótipo assim. Mas na época, você está publicando numa língua popular. Vai publicar em latim, que é a língua, né? A língua da cultura. Não. Você vai publicar num texto em que já tinham pessoas que estavam escrevendo, que mesmo não tendo uma certa ascensão social, estavam precisando ler e escrever, no mínimo para assinar o nome, para manter propriedade, alguma coisa do gênero, né? Estava nesse desenvolvimento. Você publica um livro teórico na própria língua do seu país, ou supervisioniza traduções dos seus textos para essa língua. Quer dizer, essa ideia de que o problema não é a possibilidade das pessoas
pensarem, mas a falta de treino do pensamento é muito interessante. Ter as contribuições da história da ciência, né? Tinha preocupações com medicina. Para a época, dizer que o corpo funciona como um autômato, o autômato como um robô, como uma máquina com suas engrenagens, para a medicina é extremamente importante. E aí que a gente começa a pensar o quanto que é o aspecto mais metafísico, mais abstrato do autor, tinha um pé em questões práticas da sua época. Porque dentro da maneira como se enxergava o corpo, através de leituras muito específicas do Sobre a Alma de Aristóteles, ficava difícil separar, digamos assim, o fisiológico do psicológico. Né? Se a pessoa está com febre, aí você quer saber se ela está bem, sabe? Você pesquisar o funcionamento do corpo dessa maneira era complexo. E a ideia de que o corpo teria uma fonte de movimento, digamos, na alma, quer dizer, então como é que eu restauro a saúde daquele corpo doente? Então, quando a gente começa a contextualizar, a gente entende que certos aspectos têm um pé no chão, que para nós hoje, quando a gente lê destacado no contexto, muitas vezes parece uma outra coisa. E uma crítica que eu acho extremamente interessantíssima, que aparece principalmente na sua correspondência, que parte do problema do conhecimento é como você expõe ele. Eu tenho que expor as coisas partindo daquilo que é mais simples para o mais complexo, daquilo que é intuitivo para aquilo que é mais complexo. Por quê? Quando eu exponho dessa maneira, todo indivíduo consegue acompanhar. Eu parto daquilo que eu apreendo de forma intuitiva, de uma maneira direta. Intuição não no sentido místico, mas intuição no sentido uma frase como todos os sentidos podem propiciar prazer. Você olha assim, legal, concordo. A partir dela, você vai derivando outras coisas. Para Descartes, o fato das áreas teóricas seguirem a ordenação das matérias, primeiro vem isso, primeiro vem tal matéria, depois obrigatoriamente vem tal matéria, é que geraria confusões, além da crítica dele ao excesso de erudição, né? E uma correta exposição do conhecimento também permite que a pessoa treine a própria razão. E é muito curioso que a maneira como a gente pratica o conhecimento hoje, citando alguém para depois falar que a pessoa está errada naquele ponto, para Descartes não faz sentido nenhum. Você deveria buscar diretamente o objeto. É curioso que mesmo quando tem umas questões interessantes assim. A preocupação da música, porque, veja, o sujeito escreve o primeiro livro sobre música. Eu tenho catalogado as cartas específicas sobre música que ele escreveu. Tem mais de 40 cartas, com mais de uma pessoa diferente. Não é uma temática tão de lado. Você não ter publicado o texto, né, não é uma preocupação tão externa, mas isso a gente vai ver mais até o final, entre outras questões. Dessa maneira aqui, qual que é o objetivo desse ponto da conversa aqui? É lembrar que tem um autor, mas o autor, a gente tem que ter esse cuidado para não projetar ideias sobre o autor, tudo bem? Lembrar disso é sempre importante. E lembrar que a gente tende a estudar no cânone mais certas obras, mais certos temas, mas o autor ele produziu mais do que isso. Tudo bem? Quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Tiago, em relação à exposição do conhecimento, isso seria influência do método geométrico de Euclides? Pelo menos para mim, da matemática, me pareceu muito com essa ideia. Eu vou comentar isso depois, mas sim. É uma influência da matemática, porque a crítica dele não é diretamente... É aquela coisa assim, se você tem que decorar 5.000 autores diferentes para depois... Vou dar um exemplo que ele discute numa carta. Você está observando os astros. Você está lá observando os astros e fazendo mapa, anotando, fazendo anotações. Para você entender a teoria da astronomia, você tem que ler milhares de autores, ter uma erudição enorme,
um autor que contradiz o outro, tal. O que acontece? Aquela pessoa prática, ela não vai, não sei que tenha condições muito específicas, conseguir teorizar em cima daquilo que ela está vendo no céu. Ela não vai conseguir. Ela pode até estar pensando, mas tem um processo tão cansativo, tão complexo, onde você, muitas vezes, a autoridade do nome de um autor é mais importante do que ele falou, que fica confuso. Quando eu olho a matemática, a geometria euclidiana, o que iria acontecer? Eu parto do simples ao mais complexo, ou seja, eu vou acompanhando o raciocínio, e ao acompanhar o raciocínio, eu educo. Eu não só leio, não só vejo a informação, mas eu vou entendendo como aquele conhecimento é construído. Se todo conhecimento para Descartes fosse mostrado dessa maneira, todo prático poderia teorizar sobre a sua área e vice-versa. Porque o grande problema do Renascimento é esse, é um abismo entre a teoria e a prática. Então, a matemática é um exemplo em que, para mim, a praticar, a maneira como o Euclides mostra o uso da geometria, eu consigo usar a geometria para os seus usos práticos. Eu vou aprendendo através da própria maneira como o conhecimento é exposto, ou seja, eu vou construindo conhecimento junto com o texto, enquanto eu vou estudando, e assim eu consigo a prática. E por isso que eu posso teorizar sobre geometria posteriormente, porque eu parti do simples para o complexo, né? E esse uso da matemática se dá muito por isso que ele vai assimilar essa questão. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Vamos em frente. Só queria mostrar aqui algumas obras principais. Tomar uma água. O bom de copo de alumínio que não precisa pôr gelo, né? A água fica fica fresca. O compêndio, o texto que a gente vai efetivamente estudar, ele foi escrito em 1618. Eu brinco, por isso que eu brinco que em parte é o texto do René, ainda não é o René Descartes, ainda não é o Descartes, o filósofo do método, o espadachim da razão, né? Esse termo aparece em alguns comentários mais antigos, às vezes até divulgação, aparecia Descartes, o espadachim da razão. Aí você olha a foto dele e já imagina ele como personagem dos Três Mosqueteiros, né? Brigando. Já é um texto de bastante juventude, tinha 24 anos. Um texto que não é completamente acabado, mas a gente vai ver. Ele tem vários pequenos textos que ele começou e terminou. Tentou fazer um tratado de esgrima e a coisa não. Depois parou. Tem outros textos que a gente vai ver depois com um pouquinho de mais calma, né? O Regras para a Direção do Espírito, de 1628, é um texto inacabado, que foi a primeira tentativa dele de colocar, de uma certa forma, um método de pensar o mundo à semelhança da matemática. Não só usando a matemática, mas à semelhança da matemática. É um texto incompleto, né? Ele chegou a um ponto em que ele deu uma travada, né? E nunca mais vou... E acabou escrevendo outros textos posteriormente. Curiosamente, aqui, 1618 é basicamente assim. Descartes passou a adolescência no colégio jesuíta, vai para a Universidade de Poitiers, teoricamente se forma ou em Direito, diz ele que viu umas aulas de medicina, de coisa. É possível que também não tenha se formado, tenha visto aulas aqui e ali, não terminou, sei lá. Eu não quis fazer o TCC e foi embora, né? Isso não é tão claro. Vai para a Holanda trabalhar para o Maurício de Nassau. Resolve... Só não veio para Pernambuco porque aí era muita coisa, né? Mas ficou lá um tempo trabalhando para o Maurício de Nassau.
Aqui ele vai conhecer um tal de Isaac Bickman, que a gente vai apresentar algumas coisas dele na semana que vem. E aí, digamos assim, ele encontra Bickman no dia 10 de novembro de 1618 e entrega esse texto para o Bickman pronto no dia 31 de dezembro do mesmo ano, né, praticamente 50 dias depois, que é um texto para ser lido só pelo... Era um texto que ele escreveu para o Bickman, para ser lido só para o Bickman. Anos depois eles brigam e tudo mais, mas era um cara que ficou desconhecido muito tempo, mas ele foi um dos precursores dessa ideia de usar a matemática para pensar a física. Então, quando o Descartes tinha muito mais habilidade matemática, mas o Bickman tinha uma história de estar fazendo isso, ele tinha uma formação em filosofia e teologia, trabalhava vendendo vela, né? Na época, sem eletricidade, vender vela era uma coisa, né? Fábrica de vela devia ser um negócio. E trabalhava com encanamento também. Por quê? Para entender como que a água, vasos comunicantes, essas coisas, você testa com encanamento, né? Melhor lugar para melhor lugar. Então ele tinha essa coisa de tentar usar matemática para pensar a prática, a geometria. E deu o apelido de Descartes de um físico matemático, né? Ele criou esse termo que é muito usado em história da ciência, né? Para falar desse momento em que você usa a física e matemática. Ambos tinham interesse por música. Parte da especulação do Bickman era sobre música, né? E apesar do Descartes não usar exatamente a especulação dele, mas depois a gente adentra isso mais sério, e ele dedica o texto ao Bickman. O Bickman é o precursor também do chamado mecanicismo da época. Ele usava a geometria para pensar o movimento dos átomos, digamos assim. É uma coisa que ele buscava. Por que ele ficou desconhecido? Ele não tinha interesse em publicar as coisas que ele fazia. Os conhecidos dele que publicavam, então muita coisa que ele propôs a gente soube porque o Mersenne publicou e alguns outros autores, não necessariamente falando o nome dele, né? Mas ok. Só que ele anotava. Ele tinha uns diários que ele anotava. Hoje eu tentei calcular o movimento de tal coisa. Hoje vi que dá para fazer tal processo matemático. Conheci um tal de René na rua e ficamos conversando sobre ângulos e não sei o que, com Descartes. Hoje o Mersenne veio me visitar, que era uma Marin Mersenne, outro personagem da época, né? Esses diários foram perdidos por muito tempo, mas foram achados no começo do século XX, que ainda a gente percebeu a influência dele, tanto na filosofia moderna quanto na história da ciência, né? Bom, Descartes vai entrar nessa questão do método depois, de tentar pensar o mundo através da matemática. A primeira tentativa é o Regras para a Direção do Espírito. Posteriormente, ele abandona, mas faz um mundo, o Tratado da Luz, onde ele discute algumas coisas como inércia, uma série de questões de física, e que foi um livro não publicado, mas escrito em francês. Por que o livro não foi publicado? Porque ele viu o processo que o Galileu sofreu, aí ele olhou assim, tinha algumas ideias parecidas com o Galileu. Será que eu publico e me arrisco a passar pelo mesmo processo? Ou deixo esse livro guardadinho e sei lá, né? Ou fico calado? Resolveu ficar calado e guardar o livro, né? Só foi publicado póstumamente. Inclusive porque assustou muito ele, os jesuítas, que antes celebravam Galileu ter participado do processo, né? Em alguns momentos. Escreve o Discurso do Método em 1637. O Discurso do Método, eu queria chamar a atenção que a gente lê só o texto que a gente chama Discurso sobre o Método, seria o prefácio de um tratado, de um texto em que ele discute meteoros, dióptrica, né, que tem aqui na foto, dióptrica e geometria. O discurso do método em si seria a introdução do texto, mas ele ganhou um certo vigor a ponto que foi publicado à parte. Mas tem essa publicação. Depois ele publica em 1641 Meditações sobre Filosofia Primeira. Aqui ele publica em latim, porque o alvo é discutir com o clero,
É propor uma metafísica que escapa de algumas questões aristotélicas e separa a metafísica da teologia para, né, evitar o bom e velho tribunal, né? Então, um caso interessante. O Princípios de Filosofia ainda está nesse processo de uma certa defesa, né? É uma obra que, ao mesmo tempo, é uma certa defesa sobre essas possibilidades da época, por isso que ele também escrito primeiro em latim, se eu não estou enganado. Mas uma das grandes obras dele é As Paixões da Alma, onde ele discute os afetos, que é um texto póstumo, porque ele faleceu no mesmo ano que ele terminou de escrever. Provavelmente de... Nossa, como é que é o nome quando... pneumonia. Provavelmente pneumonia. Foi dar aula para uma princesa, se não me engano, para a Rainha Cristina, agora me fugiu a Rainha Cristina, né? Ela mandou ele acordar de manhã para dar aula, não estava acostumado, aí saía naquela friaca, né? No inverno, que ele também não estava acostumado, aparece uma pneumonia e o sujeito falece, né? Assim que é... E tem a correspondência, que dá para entender, digamos assim, a intermediação entre uma obra e outra. Tudo bem? Então é só para dar uma visão geral, mas claro, tem mais textos inacabados, muita coisa se perdeu, tem coisas que... Sabe-se que um dos primeiras pessoas que ficou responsável pelos textos dele depois que ele faleceu, que quando estava vindo de navio, vários livros caíram no mar, tiveram que pegar, secar. O primeiro Clecelier, né, que foi um dos primeiros que publicou a biografia, então pode ter mais coisas que se perdeu. Tem coisas que a gente só sabe porque o Leibniz foi lá depois, o filósofo Leibniz, né? Fez cópia de algumas coisas que sumiram depois. Então tem a obra completa, né? Mas queria destacar mais essa visão mais geral do autor. Tudo bem até aqui? Tiago, e assim, na história da filosofia, acontece com ele, né, uma coisa muito triste. Ele morre, né, na Suécia e é enterrado por lá. Depois de um tempo, os ossos dele são retirados e as pessoas começam a pegar os ossos dele como se fosse amuleto. E hoje só temos do Descartes o crânio dele, que está no museu na França, e o resto dos ossos dele se perdeu. Assim, depois de morto, o túmulo dele foi violado e as pessoas começaram a pegar os ossos dele e a guardar como se fosse uma relíquia. Uma coisa assim absurda. Por um lado, chega a ser sensacional imaginar isso, né? O filósofo, os ossos viraram relíquia, né? Mas essa parte é curiosa, mas mostra como que... Isso dá uma ideia de como que a obra foi impactante dele, né? Tanto na perseguição que foi feita, depois tiveram que mudar o corpo de lugar, é um negócio tão maluco que alguém devia fazer um filme sobre isso, que ia ficar no mínimo curioso de assistir, né? Mas essa, né, aqui é uma visão geral. Queria comentar mais algumas coisas aqui do texto. Aqui é uma fotografia de uma publicação antiga, que é efetivamente o texto que nas próximas aulas a gente vai analisar, né? Primeiro eu quero contextualizar essa aula de hoje, a próxima, né? E depois a gente vai um pouquinho mais a fundo. Depois a gente começa realmente a ler o texto. Eu acho a contextualização, depois vocês vão ver, vai ser interessante para a gente entender algumas coisinhas ali. Primeira coisa, né? Foi escrito em 1618 e publicado póstumamente. Pessoalmente, eu tenho sempre uma mania de pensar as obras em ordem cronológica. Para mim, as datas ajudam. Pode ser só algum tipo de toque, mas
Eu acho interessante a gente pensar um pouquinho cronologicamente. O fato do texto ser dedicado a Isaac Bickman é interessante. Aqui, queria fazer um primeiro comentário. Quando a gente fala assim, separar a música da física do som, para nós, você ouvir música e ter alguém que pensa a física do som é uma coisa comum. Para a época não era. Havia uma mistura. Quando você lê o nome tratado musical, pode ser de tudo. Pode estar discutindo. Pode estar discutindo o ritmo da letra, pode estar discutindo aspectos técnicos da música, pode estar discutindo como que o som reverbera no ambiente, pode estar discutindo o funcionamento dos sentidos, pode estar discutindo como o universo veio dos números, e tudo no número é universo, tudo no universo é número. Então, a ideia de que quando eu estou falando de música, eu estou falando realmente de músicas que eu escuto, para nós, hoje isso é comum, para a época não era. Uma particularidade de Descartes é tentar fazer uma leve separação entre a música e a física do som. Tudo bem? Porque você tinha uma expectativa de que os efeitos que a música provoca em nós tivessem explicações naturais. Então, se eu entender os sentidos e a natureza, eu vou saber como fazer uma música melhor. Só separar essas coisas já é uma posição interessante. A gente vai ver que ele vai sintetizar correntes do pensamento musical da sua época. Você pode, em alguns momentos, juntar o texto mais sobre uma corrente, mais sobre outra, né? Gostaria que vocês observassem como uma primeira experimentação do método cartesiano. Eu vou... E como que a gente vai ver depois que essa particularidade metódica só vai aparecer com a devida contextualização histórica. O método cartesiano é aquela ideia geral, só para retomar, né? Onde eu parto primeira coisa, eu tenho um problema grande, eu vou explicar de uma maneira mais didática, tá? Eu tenho um problemão, eu quebro em probleminhas. Eu quebro em probleminhas até a solução do probleminha ser óbvio. Eu faço isso com todos os probleminhas. Eu listo se eu conseguir juntar todos os pedaços e revejo se todos os pedaços do problemão estão resolvidos. De uma maneira, então, que o problemão original se resolveu. Tudo bem? Ou seja, eu vou dividindo, analisando, até chegar a ideias claras, o que ele chamava de ideias claras e distintas. Ou seja, aquilo que eu leio e apreendo de uma maneira direta. Por exemplo, todo sentido pode gerar prazer. Todos os sentidos podem gerar algum tipo de prazer. Quando essa frase fala, ok. Não preciso de uma argumentação, né? Não preciso de uma lauda de 150 páginas para provar essa frase, né? Eu apreendo de uma maneira. Então, o método se dá nessa ideia de você fragmentar o problema até os problemas menores sejam diretamente resolvidos, para daí eu pensar os problemas, juntar tudo novamente. Tudo bem? Essa daqui é a apresentação. Antes da gente, a estrutura do texto, para vocês conhecerem de antemão, ele tem duas sessões. A gente vai focar muito nessa parte aqui. Eu vou trazer algumas coisas das outras partes, mas o foco maior que a gente vai ficar é nessa primeira, que é o ponto de partida do texto, que é definir o que é música. A gente já vai conversar um pouco sobre isso. E tem as considerações prévias. As considerações prévias são um conjunto de 8 proposições. E o que o Descartes vai fazer? Juntando a definição de música com as 8 proposições, vai deduzir os seguintes temas musicais: ritmo, consonâncias, tons musicais, dissonâncias, sobre a maneira de compor e os modos, que é um termo mais técnico em música. Ou seja, a partir desses itens aqui, ele vai deduzir esses diversos temas que são diferentes. Tudo bem? A gente vai se focar principalmente aqui, tem muita coisa para discutir aqui, depois trazer alguma das coisas aqui, mas nosso foco inicialmente vai ser nessa primeira parte. Tudo bem?
Alguma dúvida? Dúvidas, traumas, luxações, pedidos de socorro? O material que eu mandei para vocês vai ter a tradução e vai ter outro... Por exemplo, esses diários do Bickman eu mandei para vocês na bibliografia. Eu até vou comentar um pouco depois sobre os comentadores, sobre alguns comentadores principais, para quem quiser se aprofundar no tema. Mas eu vou preferir deixar isso para o último encontro. Para quê? Para a gente ler o texto e discutir de uma maneira mais... discutir o texto mesmo. Tudo bem? Tranquilos até aqui, qualquer coisa, né? Agora, vamos para a segunda parte. Eu vou fazer essa pergunta aqui. Música pode ser um problema filosófico? Aí eu queria ouvir um pouquinho vocês. O que vocês acham? Sim, não, talvez. Só prefiro manter o meu direito de não me comprometer. O que vocês acham? O que não pode ser um problema filosófico. A gente inverter a pergunta e pensar no que não pode ser um problema filosófico. Talvez qualquer coisa pode ser um problema filosófico. Qualquer coisa pode ser um problema filosófico. Então, se qualquer coisa, música também pode ser. Vamos pensar eu vou pensar numa situação aqui, perguntar para vocês. Quem aqui nunca passou pela situação de estar se deslocando para trabalhar, aí você escuta uma música que você não gosta? Que você preferia que nunca tivesse ouvido, que você gostaria de apagar, né? Tiago, principalmente no supermercado, né? As músicas são muito ruins. Tem umas coisas assim. Quem nunca passou por isso de ouvir e ficar com aquilo na cabeça? E aquela música não sair da cabeça? Eu lembro de quando estourou aquela música Jennifer. Tanto que era assim, que ela colava, que você ouvia sem querer ouvir. Você ouvia sem querer ouvir a Jennifer. Já aconteceu de vocês acordarem lembrando de alguma música assim? Você acorda, quer dizer, você não tem... Você tem talvez um afeto do ódio aí envolvido, né? Mas assim, você não tem um gosto por aquilo, você não tem... Aparentemente você não tem o prazer, mas aquele negócio gruda na sua cabeça, né? Outro exemplo, todo mundo aqui, pelo menos espero que antes da pandemia, já foi em festa de casamento. Né? Todo mundo já foi em festa de casamento. E tem músicas, às vezes, que você gosta e músicas que você não gosta. Vamos, por enquanto, pensar no que não gosta. Olha que interessante. Já aconteceu de você estar escutando... Você não pode sair do casamento, né? Você não quer... Você pensa, se eu sair agora... Se eu ir embora, eu vou arrumar um problema familiar por muito tempo, então vai dar, né? Vai ser mais lesivo para mim, me abster de estar presente aqui, né, tal. Aí você tá escutando um negócio que você não gosta, e só que o seu pé começa a marcar o ritmo. Já aconteceu isso? O seu corpo começa a reagir. Quando você gosta, parece uma coisa mais óbvia. Bom, eu tenho algum apreço pessoal, então eu me movimento junto, mas nunca aconteceu de você estar escutando a música e começar a bater o pé? Às vezes a gente pode estar gostando, às vezes simplesmente está aquela música de fundo, aquele momento que você está conversando num bar, em algum lugar assim, e de repente a conversa, você viajou um pouquinho, né? Tipo, parou de prestar atenção na conversa, foi para outro, seu pé começa a acompanhar. Quer dizer, o seu corpo está reagindo a sons que estão chegando ao seu ouvido. Isso não é interessante? Isso não é um pouco enigmático? Ô, Thiago. Pode ser. É o Sidney. Então, no meu entendimento da pergunta, né, música pode ser um problema filosófico. Acredito que música pode ser uma maneira de um modo de filosofar, né? E a música, ela pode ser tanto para pensar quanto para se divertir. Aí eu estou usando uma frase que uma colega uma vez disse para mim, que eu pensava demais enquanto eu ouvia música.
E ela falava que só queria se divertir ouvindo a música, então para pouco importa qual era o ritmo, né? Eu era totalmente, sou contra isso ainda, mas isso me faz uma pessoa mais séria, né? Sei lá. Mas é que aí você foi para outro caminho, que é quando a gente usa a música para pensar, né? Mas vamos, quando a gente para pensar sobre a música. Um outro exemplo, essa coisa do corpo se movimentar ouvindo música é muito interessante. Quer dizer, você põe diversas pessoas estão ali ouvindo a mesma música e o corpo, por umas mais desengonçadas que outras, mas até aí não é essa questão. Mas há uma certa sincronia de movimentos, por exemplo. Uma outra questão que a gente pode pensar, se eu estou escutando alguém tocar e eu percebo que houve um momento de desafinação, houve um momento em que algum instrumento, alguma voz, ela deixou de afinar, por exemplo. Só que quando eu olho para uma cultura muito longe da nossa, eu percebo que para eles, vou olhar para a Índia, vou olhar talvez para algumas tribos brasileiras, talvez para para música árabe, e eu percebo que o que eles consideram afinado é diferente do que nós ocidentais consideramos afinados, e vice-versa. Então a afinação, ela é apreendida ou ela é natural? Perceba que o problema que isso gera, como que a gente pode discutir, ficar filosofando só sobre essa ideia? Deu aqui o negócio da chamada, né? Vai ter que mudar. Isso, eu vou mandar agora para vocês. Ô, Thiago, você prefere ser pelo... Se bem que todo mundo tem já o link do Meet, né? Porque é a ideia da gente ir para o Jitsi, que lá vai direto. O que vocês... Eu continuo aqui no Google Meet e eu mando aqui o próximo link que a gente já entra. O que for melhor para mim. Não vai atrapalhar na gravação? Não. Então, eu vou mandar para vocês aqui. Aí você a gente já entra e você continua, pode ser? Pode ser. Tá aqui no chat, ó. Só vocês copiarem. Eu vou mandar no grupo também do WhatsApp, que tem que ficar até mais fácil. Daí a gente já sai e já entra. Tô indo pra lá. Tá bom. Vou mandar então para esse outro link para... Opa. Bom, pode continuar? Claro, na hora que você quiser. Então, por exemplo, por que para um povo um tipo de afinação é normal, é natural, e para um outro não é? Só para mostrar um exemplo prático, se a gente for aqui para a história do Ocidente, a gente vai ver que nem sempre o que nós consideramos como afinado, hoje, antigamente era considerado afinado. Só para mostrar um exemplo, todo mundo já escutou isso? Deu pra escutar? Todo mundo já ouviu essas introduções, né? Mits, eu tô gravando por um outro jeito aqui pelo
computador. Já tá gravando. Isso daqui que eu tava fazendo... Vocês estão vendo que eu tô tocando 2 pares de corda? A gente chama de dueto de terça. Por que que dueto? Dueto porque são duas cordas ao mesmo tempo. E de terça porque, por exemplo, enquanto eu toco Mi, Ré, eu toco Dó, Ré, Mi ao mesmo tempo. Por isso que chama terça. Dó, Ré, Mi. 1, 2, 3, terça. Eu toco o Dó e o Mi junto, tudo bem? Então eu toco um dueto todo dessa maneira. Tocando 2 notas diferentes numa distância de terça. Para nós hoje, isso é comum. É folclórico. Eu mostrei até com o instrumento viola caipira, que é um instrumento praticamente folclórico no Brasil, não é? No século XIV, se a gente voltasse, por exemplo, ao século VIII, isso daqui, dueto de terça, as pessoas iam tampar o ouvido, falar que porcaria é essa que você tá fazendo, né? Se você não levasse uma canecada na cabeça, sabe? Assim, um tomo... Era insuportável. Esse recurso musical que hoje é extremamente comum, praticamente folclórico, era tido como insuportável em outro período na nossa própria história da nossa música no Ocidente. Houve todo um desenvolvimento, as pessoas foram se acostumando com a terça, houve mudanças em como construir e afinar os instrumentos e mudanças teóricas na teoria musical para adaptar uma nova prática. Então percebam, no próprio Ocidente, o que hoje para nós é afinado, antigamente não era. Vê como isso dá margem a uma reflexão filosófica sobre vários temas. Por exemplo, quando a gente escuta uma canção, o que gera emoções? É a letra ou é a parte da música, da melodia? O que vocês acham? Ou pode ser ambos? Ambas. Ambos. Pode ser ambas. Eu diria que pode até contrastar. Por exemplo, nesse dueto de terça que você tocou, pra mim deu quase um prazer matemático, mas ao mesmo tempo no som não me é agradável. Eu não sei explicar direito. Ou como algumas pessoas falam que gostam do ritmo de uma música, mas não gostam da letra. Eu diria que não necessariamente eles são ao mesmo tempo agradáveis. Que mais posições que a gente pode ter? Veja, a gente está elencando diferentes posições de um debate que tem até digamos que tem até hoje, né? Você pode inclusive debater se para todas as pessoas é igual, né? Se tem pessoas que só prestam atenção, mais gostam mais de letra, que gostam mais da parte musical, gostam mais da melodia, gostam mais dos aspectos. Então, todos esses temas são temas... E tem também a própria questão, por exemplo, aquilo que foi sucesso há 100 anos atrás, hoje é considerado ultrapassado. Aquilo que é sucesso hoje, provavelmente vai ser considerado ultrapassado daqui a um tempo. A própria música clássica mesmo hoje, ela só é, vamos dizer assim, aceita em círculos mais fechados, mais acadêmicos, pessoas mais cultas. Pessoas menos escolarizadas não gostam de música clássica. Tem toda uma discussão se a música, até que ponto ela é temporal ou não, se a receptividade dela é cultural ou não, até que ponto a cultura interfere na receptividade da música. Uhum. Quer dizer, se eu aprecio a música em si mesmo ou se ela tem também contexto sociocultural nos processos. É outro debate que está presente nessa discussão. Então, quando a gente fala, a gente vê que a música ela pode ser vários problemas filosóficos no final das contas, né? Isso é uma coisa que dá para trazer outros. Olha que interessante. Quando eu parei de tocar o instrumento, acabou o som, né? Eu parei de tocar, as notas pararam de ser ouvidas. Elas existem, então, essas notas musicais? Ou
que sentido a gente diz que uma música existe a partir do momento que, enquanto ninguém executa, ninguém escuta? O silêncio também é som. O silêncio também é som, tem essa questão. Então, entre os intervalos, tem momentos de silêncio que também é som. Também o silêncio pode ser música também, né? Sim. Então a gente vê que existem várias questões. E eu tô trazendo isso para eu não sei, talvez algumas pessoas já pensaram essas questões, já tiveram lidando, outras não, né? Mas é interessante a gente perceber que, então, quando que alguém vai filosofar sobre música, tem uma série de temas diferentes. Tem uma série de debates. Perdão, deixa, então, talvez, a polêmica das polêmicas. Existe música ruim e existe música boa? Essa é da grande questão. Da grande questões. O que é música boa, o que é música ruim, né? Em que sentido que uma música é boa, em que sentido que ela é ruim, né? E então a gente vê que são muitas questões. E às vezes uma questão exatamente as teorias do gosto, né? E existem então existem muitas questões que a gente pode trabalhar em cima desse objeto de música. E aí, quando a gente vai ler um texto sobre música, é interessante a gente entender um pouquinho, às vezes, por isso que eu falei do contexto, que é o que a gente vai trabalhar mais na semana que vem com calma. Porque é importante entender quais que eram os grandes debates que estavam tendo ali sobre música, né? Existem muitos. Aí a gente começa a ver, será que o texto vai entrar nesse debate? Vai entrar naquele? Será que escapar de debates também é uma coisa muito interessante, quando você tem um e alguém resolve escapar, por exemplo. Então essa questão contextual, ela é muito interessante. Agora, é comum você ver esse tipo de discussão filosófica em cima de música, ou parece uma coisa que é deixada um pouquinho de lado? Como que vocês veem isso? Acredito que é deixado um pouco, acredito que seja deixado um pouco de lado, porque acho que esbarra muito nessa questão de gosto mesmo. Eu tenho muitos conflitos com relação a isso, até porque acredito, não embasado em alguma teoria específica, de que existe música boa independente de você gostar ou não. E existe música ruim também, independente da pessoa achar que ela é boa. Mas ela é ruim, por características da melodia, da letra. Conforme você vai avaliando, eu me apego muito à questão da letra. Então, mas gera discussões, principalmente com as pessoas que não têm, talvez, algum conhecimento, não sei, talvez falte um pouco de cultura, talvez falte um pouco de conhecimento de conteúdo e tudo, então acaba gostando de coisas que denigrem o ser humano, qualquer coisa do tipo, mas que a pessoa acha maravilhoso. Isso Tiago, esse tema é bastante atraente, assim, sabe? E é inédito, porque eu nunca ouvi ninguém falar de música com filosofia. Isso é fato. Eu nunca vi. Eu acho que você está trazendo um problema, uma questão que realmente pode ser tratada filosoficamente. Eu, particularmente, João, eu prefiro tratar a música como um instrumento. Porque, embora ela seja executada por um instrumento, a música pode ser um instrumento para elevar seu ânimo, para baixar seu ânimo, para irritar mesmo, para fazer qualquer coisa que com a música você pode fazer, até para tratamentos psiquiátricos ou para acalmar animais, coisas desse tipo. Então, eu te dou parabéns, aproveito a oportunidade para lhe parabenizar, porque a música, eu diria que é algo divino.
é algo divino porque ela tem essa capacidade de você usá-la tanto para você elevar como para baixar ânimos. E aí eu vejo na música tudo de bom. Inclusive, nós temos aqui na própria filosofia, devemos lembrar aí que existe a música das esferas, não é? Quem é que fala isso? Que eu esqueci, me ajudem aí os filósofos, se tiver algum. Tem a música das esferas, acho que foi Platão, não sei, foi um desses filósofos aí, que fala da música das esferas. O que são as músicas das esferas? Que está comprovado cientificamente que os planetas, ao girarem, ao se movimentarem no espaço, eles provocam uma música. E essa música, cada planeta emite uma música diferente. Por exemplo, o barulho, que pode ser uma música, do planeta Terra, é diferente da música produzida por Marte. Então, até na própria filosofia, você encontra esse tipo de coisa assim, de discutir a música. Obrigado, parabéns, obrigado. Mais alguém? O comentário do João me fez pensar numa coisa que eu nunca tinha pensado antes, de como que, em relação às artes escritas e às artes plásticas, nós temos bastante até discussão no ensino básico, do fundamental ao ensino médio, mas de música a gente não vê esse tipo de discussão nenhuma. A gente questiona, por exemplo, bastante em relação à arte, contrapondo com a fotografia, e em relação à literatura, que tem uma matéria própria para isso. Mas a gente, pelo menos eu, nunca vi uma discussão desse tipo em relação à música. Quem me apresentou foi você, Thiago. Isso tem algumas raízes que a gente pode pensar, né? O primeiro ponto, que quando a gente conversa sobre música, e aqui, depende se está meio mais filosófico, diferente do, né, uma conversa com um amigo, muitas vezes o vocabulário parece mais inacessível, o vocabulário musical. Em que sentido? Imagina assim, a gente conhece, quando a gente é criança, a gente aprende as cores, o nome das cores. Né? A gente aprende. Então, por exemplo, se eu falar que vermelho, vai imaginar o vermelho. Verde, vai imaginar. Pode não ser o mesmo vermelho, pode ser o mesmo verde. Mas assim, só de ouvir uma palavra cor, uma cor, a gente já tem uma noção na cabeça do que seja. Não é verdade? Se eu falar em profundidade, essa casa tem que ser mais funda, mais profunda. É uma coisa que no dia a dia a gente já ouviu falar. Concordam comigo? Então, quando a gente vai pensar pra gente se introduzir, por exemplo, em artes plásticas, apreciar pintura, escultura, tem muito do vocabulário que a gente já tem. A gente já sabe o que é cor, por exemplo. Com estudo, com observação e tudo mais, a gente vai ficando com a percepção mais refinada, a gente vai refinando, aumentando os nossos conhecimentos. Mas, por exemplo, nas artes plásticas tem uma série de coisas cotidianas que a gente já sabe o que é um verde, né? A gente já imagina como é que... A gente já viu alguém pintado na rua, por exemplo. Então, a gente já viu que se mistura tinta diferente e sai uma outra cor. Só isso já facilita muito uma conversa sobre artes visuais. Um outro exemplo. Se a gente aprender... Tem pessoas que gostam de rima sem saber ler? Existe. Sim. Existe. Por quê? Porque a gente fala. Se a gente fala, a gente domina a palavra. Então, eu posso, mesmo que eu não saiba ler, eu posso ter uma certa experiência estética ao ver um verso bonito. Não é à toa. Minha mãe... Eu sou aqui do Grande ABC, São Paulo. Família do meu pai vem de Minas e interior de São Paulo. Família da minha mãe vem de Pernambuco. No interior de Pernambuco. No interior de Pernambuco, nas feiras, era comum ter gente recitando versos. E as pessoas davam moeda, assim, muita gente sem saber
sem nunca ter lido. Mas, né, se a pessoa tava na feira recitando verso pra ganhar umas moedinhas, é porque alguém dava, né? Porque se ninguém dava, ia fazer outra coisa, né? Então, só por a gente falar, a gente já tem... a gente consegue cantar, mas a gente, por exemplo, a gente consegue cantar sem saber teoria musical? Sim. Tem pessoas que aprenderam a tocar instrumentos de uma maneira... sem aprender o vocabulário técnico da música? Sim. Só que quando a gente vai pensar sobre música, a gente precisa de algum vocabulário. É diferente quando eu falo a nota musical dó, não vem alguma coisa na cabeça de cara. Diferente quando falar a cor verde. Então, de uma certa maneira, a discussão filosófica sobre música, ela ficou um pouco nichada pelo pouco acesso que muita gente tem à teoria musical. Não é uma matéria da escola do ensino médio. Voltou, né? Mas não foi bem implementado. Segundo a lei, deveria estar ocorrendo, né? Mas, né, tá tendo escola pública ainda nesses tempos, já é muita coisa, né? Então, infelizmente, as lutas estão mais baixas, estão mais atrás, né? Mas o que eu tô querendo dizer? Então, a música, às vezes, tem um certo vocabulário técnico que torna difícil conversar, porque é aquela coisa, se eu vou olhar minimamente, eu pintei a parede da minha casa e quero mostrar pra alguém, no mínimo a gente tem que ter um vocabulário comum pra falar que é bonito, pra falar que tá bem pintado, tem que passar uma segunda demão, sabe? Tem uma série de vocabulários que a gente precisa. Essa cor ficou legal? Não. Pô, como não, né? A gente tem que ter um vocabulário para começar a discutir. Muitas vezes a dificuldade com a música é a questão do vocabulário musical, que acabou ficando muito restrito por uma série de questões que não dá para, que aí vira um outro estudo, né? Mas assim, e na própria filosofia tem uma certa tensão entre a música e a filosofia em alguns filósofos com bastante importância histórica. Se a gente vê Platão, por exemplo, na República, ele reclama dos músicos. Pô, se esses caras começarem a fazer coisa muito diferente, a sociedade inteira cai. Claro que eu tô resumindo, né? Tô fazendo um resumo meio grotesco da argumentação, mas de uma certa forma, a música era vista como um perigo. Ela afeta tanto a nossa alma que uma música mal feita pode ser perigosa para a cidade toda, para a cidade como um todo. Então você via em Platão uma tensão com a música. Do Aristóteles, ele até valoriza a prática pelo ócio. O ócio é legal, né? Mas tem até um papiro muito interessante que chama Papiro de Ribé, que ninguém sabe quem escreveu, só sabe que tem esse nome. E ele faz uma crítica ao Platão e ao Aristóteles falando assim, olha, o problema do que vocês escrevem sobre música é que vocês não sabem o que é música. O conceito de música que vocês usam está errado. Quer dizer, um contemporâneo do Platão e Aristóteles está falando que a palavra música tem sentidos demais. E realmente, quando a gente vai ver, música na Grécia era uma mistura de... Não era só o que a gente chama de música, a dança estava no meio. Falar que uma pessoa é não musical é dizer que uma pessoa é inculta. Música podia ser... A palavra música... uma pessoa a músicos, né? A musicos era uma pessoa sem cultura. Porque a transmissão da cultura tradicional se dava também por canções dos rapsodos. Então você tem algumas tensões. Você tem o Agostinho que fala, olha, a música é interessante, mas... será que eu tô rezando ou eu tô curtindo a música aqui? Que estamos cantando dentro das práticas. Então, tem uma certa tensão entre a música e a filosofia e... em grande parte por esse problema do vocabulário técnico. Dependendo do que eu digo que é música, a discussão vai para outro lugar. Né? Se a gente não dando uma visão geral, né? Não é que as duas se odeiam, nada disso. Eu brinco que é que tem essas questões. Tem filósofos que valorizam mais, tem outros que criticam por certos aspectos. E a coisa foi indo. Tem esse vocabulário um pouco mais técnico. A música, ela tem uma... Olha que interessante. Já imaginaram o seguinte?
nós, todos aqui, já ouvimos mais música que qualquer pessoa do século XIX para trás? Já pararam para pensar nisso? Porque a gente tem recursos, por causa do desenvolvimento tecnológico, de ouvir músicas de países diferentes, de ouvir músicas de épocas diferentes. O Beethoven escutava a música dos amigos, digamos assim. Para achar um autor antigo que era interessante, meu Deus, tem esse cara aqui que ninguém lembra mais e que era bom, o cara andava. Então a música, por ser uma arte temporal, muitas vezes essa discussão vai se perdendo de uma geração para outra também. O que afasta um pouco, às vezes, dessa questão. E nisso acaba tendo muita pouca produção. É muito curioso que só um caso do Brasil que é curioso. Estética é uma área da filosofia, correto? Uma área que estou. Desde quando o CNPq aceita a estética como uma área da filosofia? Depois de 2015, mais ou menos. Quer dizer, o CNPq, que representa a pesquisa brasileira, não via estética como uma área da filosofia. Parece uma coisa assim simples, mas a gente vê. Imagina a estética específica da música, né? Se a estética em geral, só em 2015, a minha orientadora, que foi tanto orientadora do mestrado quanto do doutorado, ela brinca que ela fala que a estética musical é a prima pobre da filosofia, que quando junta no jantar o pessoal discute se vai chamar ou não, né? Por causa dessas situações, né? Então essa reflexão ficou muito focada. E veja, não precisa refletir só, claro, repensando a frase que eu ia ficar confuso. Se eu pego um filósofo europeu do século XVIII, ele estava pensando sobre música naquilo que ele escutava, concordam? Mas não significa que a gente não possa pensar música sobre outros tipos de música, sobre o que a gente chama de música popular. Classificar o que é música clássica e música popular é uma briga infinita, né? Também é outro debate. O que é clássico? Por que é clássico? Por que é popular? Por aí. Tiago, só para acrescentar, assim, não sei, a maioria deve saber disso, se relembrar os tempos religiosos, da história da criação, e no momento da criação me parece que primeiro veio a música, o som no verbo, e então a música, isso leva a um vestígio de que ela esteve presente, inclusive, na criação. E outra coisa, assim, para lembrar, nesse museu que pegou fogo aqui no Rio de Janeiro, um dia eu visitando por lá, e eu pude ver uma partitura lá, onde naquela partitura estava explicando embaixo, assim, que era uma música para uma terapia para recuperar a pessoa que foi picada por aranha. Agora, poxa, assim, é incrível, né, que a música possa causar isso, provocar isso, você começar a tocar e a pessoa que foi picada por uma aranha, no caso a tarântula, ela vem a se recuperar por aquela ali. Tinha lá na partitura as notas que deveriam ser executadas para essa terapia aí. E a outra coisa, só para uma pergunta assim, para o mestre aí, assim, só para testar o meu ouvido, assim, você tocou alguns acordes ali no início, e esses acordes me pareceu, diga-se sim ou não, me pareceu ser Menino da Porteira, seria isso? É o Menino da Porteira. Mostrar a viola caipira foi... Obrigado, é só. Essa ideia da música como
com processo medicinal, ela teve muito em voga em vários locais. Na época do Descartes era comum ainda, essa discussão estava muito forte. Inclusive, muito músico, o trabalho antigo dos músicos era esse. O nobre tava com febre e você ia lá ficar tocando enquanto ele tá se recuperando da febre. E tá, né? Isso deu emprego para muita gente, inclusive. Só para esquecer, eu queria mostrar um pouquinho a pasta que eu fiz para vocês, só para explicar cada coisa que eu coloquei, aí a gente volta para cá, tá? Senão vai... É isso quando vocês abrirem aqui, né? Aqui tem a tradução que foi mandada no WhatsApp também, né? Que a gente vai discutir na terceira aula. Aqui tem ementa. Esse ensaio é o trabalho da Enia, que está participando aqui do encontro. Ela também pesquisa esse tema, né? Então ela... sua dissertação, né? Então... tá aqui. Hasek é um comentador que eu vou passar... No último dia, no final, eu vou mencionar rapidamente alguns comentadores, né? O Hasek é um. A pasta que Isaac Bickman, está escrito errado, depois eu corrijo, tem os diários do Bickman, material original, onde eu baixei tudo, tá lá na emenda, na bibliografia, alguns artigos sobre. É um material interessante para quem futuramente quer se aprofundar. O Boés é uma coisa que a gente vai passar semana que vem. Aí tem uma tradução aqui do livro 1, para quem depois se interessar, né? Do caso, um trabalho de tradução de mestrado também. O Júlio Catiri, que é outro músico que a gente vai comentar. O Peter Deer, que tem um livro bem interessante sobre a função da matemática no início da ciência moderna, e um artigo muito bom sobre a influência dos jesuítas na matemática, e o André Pirot, que é um comentador importante nessa temática. Tem alguns que tem a versão espanhola aqui também, a versão espanhola está completa, tem mais alguns textos aqui do Descartes, inclusive a coleção dos pensadores, tem aqui. Aqui eu mandei tanto o meu trabalho tem aqui o meu trabalho de mestrado, e tem uns artigos que ou saiu como capítulo de livro que eu fiz, e tá aí, né? Quem quiser dar uma olhada, ler depois. Só para ver o conteúdo. Então, voltando, essa questão ficou um pouco afastada. Por isso que a gente vai fazer algumas coisas para a semana que vem. Eu vou mandar depois no grupo uma playlist do YouTube mesmo, que eu acho que é mais fácil do que... Eu não gosto do Spotify por alguns probleminhas assim, inclusive porque eles não pagam direito autoral direito, então eu não privilegio muito por causa disso. As pessoas pagam mensalidade e eles não repassam para quem, né, direito para quem fez. Do repertório musical da época do Descartes. Precisa ouvir tudo até o próximo encontro? Não, vai escutando aos poucos, mas é interessante para quê? Para vocês se ambientarem naquelas sonoridades da época dele. Tudo bem? É para se ambientar, porque quando a gente fala sobre música, por mais que ele não discuta nenhuma composição específica no texto, mas é importante ter um pouco do universo sonoro da época. Significa que vocês têm que gostar, alguma coisa assim? Nada disso, né? Para conhecer. Eu acho interessante escutar um pouquinho para ter essa experiência com o repertório. Afinal, a gente vai falar sobre música e não ter nenhuma ideia de que música que eles poderiam escutar na época e tudo. Eu acho que ajuda a informar. Durante a aula eu vou mostrar algumas coisinhas, né? Mas no caso vai ser... mas eu acho legal vocês terem material para ir ouvindo a longo prazo.
Não precisa ser a curto prazo. Se vocês tiverem interesse, eu posso colocar ali na pasta também alguns arquivos em PDF que introduzem essa questão da estética musical para quem tiver interesse posterior. Tem um livro em português, infelizmente tem muita pouca coisa em português, especificamente de estética musical. Tem um livro da editora Record, que é que esse aqui, não sei se está dando para ver aí, né? Que é Música e Filosofia e Estética Musical, da Lia Tomás. No caso, ela é a minha orientadora. Se ela ver isso daqui depois, ela fica brava, que ela não gosta que eu indique os livros dela, né? Mas, okay. Mas é o único material em português realmente que introduz. Infelizmente era para ter 2 volumes, mas problemas editoriais ficou, que é a editora Irmãos Vitali, né? É uma editora Irmãos Vitali, e tem alguns outros autores importantes, que é o Henrique Fubini, que tem um guia bem interessante sobre isso. Então eu vou colocar, eu vou disponibilizar ali para vocês, tá? Isso. Falando e nessa questão, uma coisa que eu gostaria que vocês refletissem antes da gente discutir os temas da aula que vem, durante esses dias, a gente vai fazer isso um pouquinho agora. Se fosse responder a pergunta o que é música, o que vocês responderiam? Ai, né? Aquela pergunta que dá vontade de falar tchau, né? Nos vemos semana que vem. É fácil definir o que é música? Um dérrima essa daí, hein, professor? Um dérrima essa daí, né? No esboço leigo aqui, eu estava cunhando algo de a arte dos seus sons, intervalos e ausências, né? Não sei, fiquei super curioso para olhar. Queria só para não perder a passagem aqui, depois que eu for mandar esse material aí de estética também super legal, os acréscimos, eu não pude deixar de notar a sua pastinha do Soul Seek lá, depois, se for possível, você partilhar também, que eu fiquei muito curioso para imaginar o que deve ser no acervo. E queria acrescentar aqui, perguntar se você concorda com aquela citação, acho que talvez você conheça, do Walter Pater, um crítico, né, que ele fala que toda arte aspira continuamente à condição de música. Ele desenvolve um pouco mais, ficou muito famosa essa citação, acho que ele traz ali por causa da questão da forma e substância, né, matter and form, de que todas as outras artes, né, não oblitera tanto quanto a música. Eu queria saber se você poderia opinar depois a respeito disso, em relação com as outras artes, né, quando ele coloca que toda arte aspira continuamente à condição de música, a música como tênis superior. Acho que dialogava um pouco com o que você estava expondo agora, até na questão do vocabulário. Tem um léxico musical, assim, popular, e música, ela tem muito aquela coisa da questão do sentido. Quando você trouxe o exemplo lá de não gosta da música, mas o ritmo te faz bater o pezinho, né, o gosto, né, aquelas, talvez, tem mil coisas, né, a batida, né, que nos leva, né, movido para música. Eu vi alguma intersecção com isso também, não carece de vocabulário, assim, para você entender, ela funciona perfeitamente no abstrato, né, me fez levar vários caminhos, era um pouco disso, assim. Respondi porcamente a pergunta, mas era só para não perder o gancho na cabeça disso. Não, e parabéns pela aula, muito bom. O trabalho também aí, tô adorando, acho que vai ser um percurso maravilhoso. Não, essa questão que a gente está fazendo agora, não tem uma pretensão de resolver ela aqui. Mas vai ser interessante, porque uma das questões do texto que a gente vai analisar depois vai ser uma definição sobre música. Então, eu acho que tentar definir, independente do resultado que chega, eu acho interessante para a gente sentir um pouquinho do problema antes de visualizar no texto. Ter essa ideia, né? Combinação ritmo, harmonia e melodia. Uma definição bem forte na tradição. Gustavo, você falou
da questão do crítico, eu prefiro opinar, que eu não sei o contexto em que ele comentou. E como eu também trabalho com música, eu acho que fica periga de eu não ser tão não ser tão justo a comparar. É que no século XX tem uma série de outras expressões artísticas que vão buscar ter um aspecto de temporal também, né? E formas de artes que são mais fixas, tentando abraçar mudança, transformação, tentando mudar, ser uma coisa a cada apresentação. Então as artes temporais têm uma influência muito, essa busca do tempo no século XX na música, nas artes em geral, uma coisa muito, vai desde na literatura, né, Proust, dos autores, essa discussão de memória, até Tiago, do momento mais técnico, assim, no momento mais técnico, a gente buscar o tempo nas artes é uma coisa que é muito interessante para pensar o século XX, né? Definir música, viajar, professor, definir música é semelhante definir filosofia. Defina a filosofia, você vai encontrar um montão de definição para filosofia. Uhum. Tem aquelas básicas que as pessoas conhecem e tem aquelas mais trabalhadas assim, mais pensadas, né, a respeito da filosofia. Eu penso que seja assim. Música você pode definir de diversas maneiras. O Sr. Rank fala, né, que música é tudo. E aí ele emenda falando, Deus mesmo não passa de uma alucinação acústica. Tem essas ideias. E olha que interessante, a gente pode tentar definir música pensando, digamos, no material musical, no que a gente escuta. A gente pode tentar definir música pensando nos efeitos sobre quem escuta, né? Então, cada caminho... Só que quando eu escolho uma definição, a partir dela, ela vai me levar a alguns caminhos ou outros. Essa que é uma questão que eu queria colocar. Uma das coisas que eu tenho pesquisado, é um pouco do esquecimento que a gente vai discutir no último dia da temática musical em Descartes. Por que esse tema ficou tão pro lado? Eu tenho lá estou escrevendo ainda sobre isso, né? Mas eu acho interessante trazer essa questão, até para a gente ver o potencial do objeto musical, né? Para filosofar. Pode comentar. Quem levantou a mão? Desculpa. Professor, sobre música também acredito que tenha muitas definições, mas uma que eu gosto de me apegar bastante, porque eu uso isso quando eu estou ensinando alguns grupos, né, que eu trabalho, especialmente relacionados à igreja, que eu participo particularmente, sobre aprendizado. Música te leva ao aprendizado. Costumo dizer também que você se torna aquilo que você ouve. Então, se você ouve muita porcaria, pode ser que você se torne uma porcaria, entendeu? Eu acho isso complicado, e trabalhar com isso é uma coisa delicada. E cada região tem o seu apego a determinados estilos musicais e que a gente tem que respeitar e tentar extrair dali o melhor. Então, eu acho que música é tudo isso. Legal. Tem várias formas que a gente pode definir. Hoje, desculpa, talvez a gente encerre um pouquinho mais cedo das 9h30, que eu tô um pouco sem energia, que faleceu familiar hoje à tarde, as coisas foi um pouco mais corrido. Mas eu acho que as dois elementos que eu gostaria que ficasse de hoje, obrigado. Primeiro, vamos dar a segunda parte para pensar na primeira, né? Então, a música, ela pode ter várias abordagens filosóficas, pode levar a uma série de reflexões filosóficas. A gente viu conversando aqui que a gente às vezes cai em outros temas, precisa juntar com a música, né?
Então, a gente pode pensar mais a música em si, pode pensar música relacionada com a ética, pode pensar música relacionada com outros campos da filosofia e tudo mais, mas ela pode ser de várias maneiras, que é uma questão filosófica que a gente se debruça. E se debruçou, tem toda uma história de vários filósofos que refletiram sobre música, desde Pitágoras, desde Platão. Eu citei alguns aqui, o Boécio vai ser importante para pensar isso, para pensar o contexto que no caso o autor que a gente vai estudar especificamente, Descartes, ele se coloca. Mas principalmente essas questões, pensar a quantidade de coisas que podemos refletir com a música e tentar pensar as próprias experiências que a gente tem com a música. Um spoiler, por exemplo, que a gente vai ver é que o Descartes vai elogiar a dança em certo momento. Para a época, quando a gente vê isso hoje, pode parecer curioso. Então o Descartes gostava de dançar, né? Não era pode, sei lá, a gente pode fazer isso para criar alguma anedota, né? O filósofo do cogito gostava de dançar, sei lá. A gente pode fazer alguma brincadeirinha ali, mas quando você contextualiza, você fala, peraí, ninguém elogia a dança nesse contexto. Então, tem um autor que faz um certo elogio à dança e usa a dança como exemplo de ritmo, que numa época em que não é algo comum, isso é interessante. Ou seja, eu preciso ler o texto, mas preciso também entender o contexto. Tudo bem? Por quê? Porque o contexto vai não porque o contexto vai me fazer projetar coisas sobre o texto, mas entendendo um pouquinho do contexto de época, quando a gente olhar o texto, a gente vai ver digamos assim, a gente vai começar a ligar pontos. Pô, essa parte, será que ele está falando disso? Será que ele está falando daquilo? Nos ajuda a entender esse posicionamento do Descartes perante essas questões naquele momento em que ele está escrevendo, né? E uma outra coisa que é o cuidado com as projeções que a gente precisa fazer. Porque, por exemplo, a gente vai ver semelhanças do texto que a gente vai analisar com aspectos da obra madura do Descartes. Só que a gente tem que entender, aquele é um texto, né? Não existe é ruim a gente pegar um texto de um autor, a gente pode verificar sementes de textos futuros. Mas o que pode ser ruim é eu tentar pegar um texto do final da vida para reler um primeiro. Como se eu tivesse leído aqui com a cabeça nesse último. Esse é o cuidado que é importante a gente ter. Eu sei que vocês já devem ter ouvido isso várias vezes, em outros momentos, mas eu acho importante sempre retomar essa questão, porque ela é interessante. E principalmente no caso de Descartes, que ele é um filósofo muito adjetivado. Eu coloquei alguns, mas todo mundo vai querer comentar alguma coisa do Descartes e bota... porque outro dia eu estava vendo um texto sobre... Eu não cheguei... Eu vi a chamada do texto, né, mas o resumo, mas não li o texto. Por exemplo, estava lá... Aquecimento global e a concepção de animais de Descartes, que que teria uma relação entre o nosso uso... Aí você... Tá... será que você não está projetando muito sobre um autor do século XVII? A gente tem que tomar um pouco esses cuidados, porque às vezes a gente pode usar um autor para tentar achar uma fonte de um senso comum que tem no dia de hoje. A gente tomar muito cuidado para não começar a transformar alho em bugalho, né? Dá para fazer esse tipo de análise, mas tem que ser muito cuidadoso. Para quê? Para quando a gente pegar realmente o texto para ler, a gente vai ler o texto, ter uma ideia do contexto, do momento que ele está escrevendo, mas vamos se focar, vamos esquecer um pouquinho dos ismos, vamos ler o texto do René, né? Vamos limpar um pouquinho a cabeça, ler o texto do René. Esses são realmente os itens que queria discutir
com vocês hoje. Ficou claro? Querem fazer algum comentário? Alguma coisa? Tá ótimo, aprendendo bastante aí. Acho que tem um horizonte muito grande de conhecimento e vai ser muito interessante todo o curso. Obrigado. Bom, amanhã, eu terminando de montar a playlist, eu já mando no grupo, entre amanhã e quinta-feira, né? Aí eu coloco, e não precisa ter pressa para escutar, né? Vai, vê, escuta, cada um tem o seu tempo, né? Bom, podemos encerrar por hoje? Se todos estiverem satisfeitos, a gente pode encerrar. Professor, todo mundo? Obrigado. Então é isso. Obrigada, Thiago. Obrigado, Thiago. Eu Obrigado, que agradeço. Thiago. Obrigado, Thiago. Tchau, Bárbara. Semana que vem. Até. Bárbara, obrigado pelo salve, maravilhosa aula.